desejo é que a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida. É o devocional diário de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD. Fique com a gente por alguns minutos. Eu percebi que algumas pessoas acessam o áudio, mas não ouve todo. Reserve alguns minutos do seu dia, caso você não consiga ouvi-lo agora, mas permita que o Espírito Santo fale ao teu coração através desta reflexão. O nosso tema hoje é a vigilância, uma arma contra a oposição. O texto está em São Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que nos diz: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro! Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Estamos diante de uma parábola extremamente conhecida, onde Cristo contou para nos deixar alertas quanto à vinda do noivo para buscar a igreja e também quanto à plenitude espiritual que nós devemos estar na ocasião. Quando Cristo fala das 10 virgens, ele tem em mente um casamento judaico da sua época. E vamos lembrar como acontecia? O rapaz em algumas vezes contava com a ajuda de um amigo que lhe dava assistência, ou seja, negociava a favor do noivo em perspectiva, junto ao seu pai e ao pai da noiva ou de quem era responsável pela pretendente do namoro. É o que, inclusive, nós encontramos aqui em São João capítulo 3, versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe assiste e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. E continuando, ao dar certo o namoro, assinava-se um contrato chamado de Ketubá. Contrato esse que era considerado como noivado e tinha duração de 1 ano. Era o período onde o noivo iria providenciar o dote e construir a casa. É por isso que na condição de noivo responsável da igreja, Jesus Cristo disse em São João capítulo 14, do 1 ao 3, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no final de 1 ano de contrato, o rapaz pagava um dote para o pai da noiva como garantia financeira, mas se o moço fosse muito pobre, ao ponto de não poder pagar o dote em dinheiro ou joias, ele pagava em serviços. Lembra de Jacó? Em Gênesis 29, 18 diz: Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Ou ainda, o dote poderia ser negociado eliminando inimigos, como foi o caso de Davi. Veja em 1 Samuel 18 e 25. Saul ordenou que dissesse a Davi: O rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. É claro que nesse caso de Davi, não era necessariamente que ele não poderia pagar o dote, e sim que Saul, seu futuro sogro, queria usar isso como emboscada para os filisteus matá-lo. É interessante observar que o Ketubá era um período chamado de desposamento, e só poderia ser dissolvido por uma transação legal, e geralmente em caso que envolvia adultério. E sendo esse o caso, os envolvidos seriam punidos com apedrejamento pela legislação da época, e estava na lei de Moisés. Vamos encontrar isso lá no livro de Deuteronômio. No dia do casamento,
A noiva era adornada como uma rainha. Trançava os cabelos com pedras preciosas. Se a noiva fosse pobre, geralmente conseguia emprestadas essas joias e depois devolvia. Inclusive, quando Deus fala com Israel no capítulo 16 de Ezequiel, ele traz à memória da nação que ele a viu nascer, acompanhou seu crescimento, viu se tornar adulta, amou-a ao ponto de se tornarem noivos. E veja os versículos 10 a 12. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Falando da intimidade espiritual aqui, Deus referia através do profeta sobre os costumes de adornos das noivas daquela cultura. Claro que o noivo também ficava todo produzido, vestia a rigor. E seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, 10 virgens acompanhavam a noiva ao encontro do noivo, que geralmente vinha buscá-la ao pôr do sol, ou seja, às 18 horas. Percebe que o noivo da parábola atrasou bastante, ele veio por volta da meia-noite. Enquanto isso, as damas aguardavam na casa dos pais da noiva. Quando o noivo chegava para apanhar a noiva, o amigo do noivo dava um grito de aviso para as damas. Que grito era esse? Aí vem o noivo! Saí-lhe ao encontro. Veja que não foi a noiva quem gritou, como alguns intérpretes dizem, porque o texto bíblico apenas nos diz: e ouviu-se um clamor. Ei, deixa eu te lembrar uma coisa importantíssima. O Espírito Santo, o amigo do noivo, aleluia, dará o grito de alerta no momento em que o noivo da igreja, Jesus Cristo, se aproximar para nos buscar. Começou a entender aí que somente quem estiver preparado irá ouvir o aviso para o encontro? E continuando, no caminho para a residência do novo casal, em uma altura, paravam-se e o véu era retirado da cabeça da noiva e colocado no ombro do noivo e feito a seguinte declaração: de agora em diante, o governo está sobre os seus ombros. É o que o profeta Isaías nos diz sobre o noivo da igreja, no capítulo 9 do seu livro e no versículo 6, a versão King James nos diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros, referindo-se a Jesus Cristo. Ao chegar na residência, a festa tinha uma semana de duração, assim como a igreja também terá uma festa de uma semana de anos, para comemorar a entrega dos galardões e as bodas do Cordeiro. Vamos entender melhor? O noivo, é claro que se trata de Jesus Cristo aqui na parábola. A noiva é a igreja, que na parábola permanece oculta. E eu vou te dizer por quê. As virgens com azeite e as sem azeite representam os que se dizem cristãos, que por enquanto só de olhar não tem como definir quem tem azeite e quem não tem. Mas ao ouvir o grito, pelo amigo do noivo, o Espírito Santo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A noiva que estava oculta irá aparecer para encontrar-se com o noivo. E somente nesse dia conheceremos de fato a verdadeira noiva do Cordeiro, que deixará sua casa, seu santuário terreno, para a casa do noivo no céu e posteriormente a Nova Jerusalém. Daqui a pouco acontecerá o arrebatamento da igreja, o harpazo de 1 Coríntios 15, 51 a 54, que diz: eis que eu vos declaro o mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Veja que interessante. Todas as damas adormeceram. Elas não foram prejudicadas por isso. O problema estava em não ter reserva de azeite consigo. Esta é uma mensagem direta para você que é crente há tanto tempo
e nunca se permitiu ter um relacionamento mais profundo com Deus, ou seja, não permite o Espírito Santo manter sua vida cheia, não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, e é bem provável que muitos que faltam azeite nas suas vasilhas jamais ouvirão uma mensagem de advertência como esta, exatamente por não dar valor e não dar o direito de ouvir até o final. Quantos cristãos, entre aspas, que não acreditam mais que haverá arrebatamento? Vai na igreja por causa dos relacionamentos interpessoais. Ei, ao toque da trombeta de Deus não vai dar tempo de se preparar. A hora é agora. Como você está? Pronto para este encontro? Como estão suas vestimentas? E a reserva de azeite para as lamparinas, como está? Vamos nos separar diariamente do pecado, nos manter cheios do Espírito Santo. Vamos ser plenos de Deus através da oração e da palavra de Deus. E caso você esteja afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, volte agora. Por favor, escute a tua alma, tenha compaixão do teu espírito que clama por Deus e volte-se para o Senhor. Vou orar por você. Nesta hora, Pai, eu te louvo pela palavra que o Senhor nos concedeu. E peço que o teu Espírito Santo venha fazer com que esta palavra se torne ainda mais clara nos corações. Pai, eu quero interceder por esta pessoa que está afastada dos teus caminhos. Por alguma razão acabou deixando o azeite da lamparina secar totalmente e sem a presença do teu Espírito Santo afastou-se para longe e nesta hora está reconhecendo, Pai, que precisa de um relacionamento mais próximo contigo. Perdoa-lhes os pecados, receba, Senhor, esta pessoa como teu filho, como tua filha, e para que no momento do arrebatamento possa estar pronto para encontrar contigo. E pode ser, Senhor, que eu esteja orando agora com alguém que está com a fé abalada e não tem certeza da salvação. Senhor, através do teu Espírito Santo, traga convicção neste coração agora, para que ao soar da trombeta, Senhor, todos nós possamos subir contigo, que esta fé possa ser reavivada em nossos corações e que nós possamos estar prontos para encontrar contigo daqui um pouco. Obrigado, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É no teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém. Se o Senhor nos permitir, amanhã nós voltaremos com o devocional diário. Assim que terminar, compartilhe com alguém que você sabe que precisa de uma palavra de despertamento, que precisa ouvir a palavra de Deus. Incentive outras pessoas a se inscreverem em nosso canal. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Meu pai me anunciava o evangelho, de repente não ouvi mais falar. Mamãe, que era crente, me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Nas conduções sumiram passageiros, e quem ficou não sabe explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só estes é quem poderão falar. O que vocês acabaram de ouvir, eu mesmo já usei muito pregar. Fiquei porque desviei do evangelho, arrependido posso afirmar. Foi Cristo quem arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar. Foi Cristo quem arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar. Foi Cristo quem arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar.